Olha só, gente, um exame nacional gigantesco tá para acontecer no Brasil e, olha, ele pode simplesmente virar de cabeça para baixo a forma como professores são contratados por aqui. Sejam muito bem-vindos à Opa News BR. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na chamada Prova Nacional Docente. 1.080.000 pessoas. Não é pouca gente, não. Esse é o número de inscritos confirmados para a primeira edição da Prova Nacional Docente, a PND, que vai rolar no dia 26 de outubro no país inteiro. É um número que, sinceramente, impressiona e já dá uma ideia do tamanho da coisa, né? Beleza? Para a gente entender de verdade o peso desse exame, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos ver o que ele é. Depois a gente vai dar um pulo lá atrás, um século na história da educação do Brasil, aí a gente entende como a prova funciona na prática e, por fim, tenta responder o que isso tudo muda para o futuro de quem ensina. Então vamos lá. O que é, afinal de contas, essa prova que mobilizou mais de 1 milhão de pessoas? Bom, a PND, que já estão até chamando de CNU dos professores, não é bem um concurso público, sabe? Pensa nela mais como uma grande ferramenta. Um exame nacional padronizado que os estados e municípios podem usar como uma fase dos seus próprios concursos. E olha, os objetivos aqui são bem ambiciosos, viu? A ideia é criar um padrão de qualidade para o país inteiro, dar um empurrãozinho para que mais concursos aconteçam, aumentar o número de professores efetivos e, no final, a grande meta é dar uma elevada no nível da formação de professores no Brasil. Agora, aqui vem uma parte bem interessante. Para a gente sacar por que um único exame, unificado para todo mundo, é um negócio tão grande, a gente precisa voltar no tempo. A gente precisa olhar para a história que construiu e também dividiu a educação no Brasil. Pensa só, por mais de 100 anos, o nosso sistema educacional foi todo picotado, mudando conforme o governo da vez. Lá na República Velha, a pegada era positivista, bem elitista. Depois, na Era Vargas, a educação virou uma ferramenta ideológica centralizada. E aí, durante o regime militar, o foco foi todo no tecnicismo, em formar mão de obra. Só em 88, com a Constituição, que a coisa começou a mudar de figura. E tudo isso que a gente falou deságua num problema central que marcou a nossa história. O tal do dualismo educacional. Basicamente, eram duas educações diferentes convivendo no mesmo país. Uma para a elite, com ensino de qualidade, preparando para as universidades. A outra, para a massa, era um ensino mais básico, profissionalizante, focado em preparar para o mercado de trabalho. Isso, claro, ajudava a manter a estrutura social do jeito que estava. Ok, depois desse mergulho na história, vamos voltar para o presente. Vamos para a parte prática. Como é que essa PND funciona? Como é a prova? Como as redes de ensino podem participar? Então, funciona assim. É um sistema de adesão voluntário. As secretarias de educação que quiserem se inscrevem, preenchem um questionário, assinam um termo de compromisso e pronto. Aí elas podem usar a nota da PND nos seus próprios concursos. E a adesão, olha, foi grande, viu? Já são 22 estados e mais de 1.500 municípios dentro. E a prova em si, bom, é uma verdadeira maratona. São 5 horas e meia de duração. Ela é dividida em duas partes. Tem um bloco de formação geral, com 30 questões objetivas e uma discursiva, que todo mundo faz, e tem um componente específico com mais 50 questões objetivas, aí sim, da área que a pessoa escolheu. Seja a pedagogia, a matemática, a história, enfim, uma das 17 áreas. E como era de se esperar, né? A área de pedagogia disparou na frente. São mais de 560.000 inscritos só para essa área, é mais da metade do total. Depois vem letras português, matemática e educação física. Mas pedagogia, sem dúvida, é o grande destaque em número de inscritos. Certo. Vimos a história, vimos como a prova funciona, mas e aí? Qual é o impacto real disso tudo? O que isso realmente pode significar para o futuro de quem dá aula no Brasil? Olha, para muitos professores, a expectativa é positiva. A gente tem o caso do professor Pedro Henrique da Silva, lá de Recife. Para ele, a PND é uma chance de fortalecer a carreira, de ter mais estabilidade. E com estabilidade, o professor consegue pensar a longo prazo, consegue criar projetos pedagógicos que realmente fazem a diferença na vida dos alunos. E essa visão otimista não é só dos professores, não. O próprio presidente do INEP, o Manuel Palacios, está bem confiante. Ele disse que a expectativa é que a prova seja um sucesso e que ela tem o potencial de elevar a qualidade da categoria de professores no país inteiro. A aposta é alta. E tudo isso nos traz de volta a grande pergunta, né? Será que uma única prova, por maior que seja, consegue mesmo transformar um sistema de educação que foi construído em cima de um século de desigualdade? É uma questão complexa
E a gente quer saber o que vocês pensam. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E claro, se você curtiu essa nossa análise, não esquece de se inscrever aqui no canal OPA News BR para não perder os próximos vídeos. Combinado? Um abraço e até a próxima!